Estamos de volta com o nosso workshop, a perícia contábil utilizada na reorganização societária e na dissolução de sociedade, com o doutor Flávio Menezes, professor, contador e advogado tributarista. É muita coisa, é um currículo vasto, já conversamos aí vários assuntos, e nesse segundo bloco a gente fala sobre a reorganização societária e a realização da perícia contábil. Vamos saber mais detalhes sobre isso? E eu começo perguntando o seguinte, doutor, o que é e quais os casos de reorganização societária? Tá, então como eu havia falado no bloco anterior, a reorganização societária ela é regida principalmente pela Lei das Sociedades Anônimas, que é uma lei antiga, é uma lei de 1976, né? E lá nos seus artigos ele cita 3 casos de reorganização societária. Tem a incorporação, tem a cisão e tem a fusão. A gente tem que tentar trazer essa legislação para o contexto, para a realidade dos negócios atuais, né? Quando essa lei surgiu, a gente estava iniciando o mercado de capitais no Brasil, ações, mercado de ações, negociação entre empresas, né? Então, essa lei ela veio meio como um marco. E até hoje ela vigora, né? Naturalmente as compreensões, as interpretações, elas acabam evoluindo. E o mercado ele é muito propício a aquisições, a transformações. E dentro do tipo de negócio, os empreendedores eles acabam discutindo se eles vão sair do negócio e ficam os anteriores, e ficam os remanescentes, e se os sócios saem todos e entram os novos sócios. Então, essa negociação, ela toda está amparada nessa legislação da reorganização societária, né? São os 3 casos, incorporação, fusão e cisão, né? O que é que a gente observa? O que é que a gente observa? Os grandes conglomerados econômicos, para se manterem, para manterem uma resposta para os seus acionistas, né, para o público em geral, eles precisam estar adquirindo empresas O tempo todo. O tempo todo, né? Então, é um processo assim, rotineiro. Tanto é que existem também consultorias especializadas nesse mercado de fusões e aquisições, né? E uma outra circunstância também, além dessas aquisições, que acontece bastante, é a questão da interação entre os sócios. Às vezes você monta uma sociedade, a sociedade empresarial, como a sociedade conjugal, decorre de um contrato, né? Decorre de um contrato amparado na lei, que tem as suas cláusulas válidas. Esse contrato ele pode ser rompido, né, por algumas circunstâncias, por interesses diversos, às vezes por desconfiança dos sócios, às vezes porque cada sócio muda o seu plano lá no final das contas. Sempre, né? Acontece, Sempre, né? Acontece, né? Então acaba tendo uma divergências, e essas divergências eles acabam precisando fazer uma apuração do valor da sua empresa. Quanto é que a minha empresa vale hoje? Né? Quanto é que a minha empresa vale hoje para que eu possa sair com algo que seja justo? Sim. Quanto é que eu vou ficar na empresa e o que é que eu vou assumir por aquela empresa, por aquela circunstância toda, e eu vou assumir por quanto? Então, tem a presença do perito para exatamente esclarecer aquela circunstância. Às vezes, os atos societários, eles já preveem a figura de um perito para que faça uma apuração em caso de dissolução de sociedade. Para que, no caso de haver algum tipo de rompimento, um perito chegue, ou um árbitro chegue, que é um pouco diferente o árbitro, mas para que alguém chegue e diga, olha, o valor da empresa é X. Se você tem 50%, você fica com 50% de X e o outro fica com os outros 50%. Então, as reestruturações societárias, as reorganizações societárias, elas já têm uma previsão legal desde 1976, né, que serve exatamente para isso, para que empresas que vão entrar em processo de negociação, seja para serem aumentadas, seja para serem incorporadas, elas tenham alguém que vai chegar e vai aferir um valor por aquela empresa. É uma responsabilidade muito grande desse profissional, né, Flávio? É uma responsabilidade muito grande. Eu te diria,
tanto com relação à questão do mercado, porque, por exemplo, se a gente está falando de uma empresa menor, naturalmente o mercado que ela abrange é menor e o impacto é menor, mas vai ter um impacto na vida daquelas pessoas que estão, né, que estão envolvidas com aquela situação, inclusive familiar, né, porque muitas das vezes os problemas vivem daquela empresa. Vivem daquela empresa e aquelas circunstâncias são levadas para casa ou de casa para o trabalho. Então, aquela perícia ela vai interferir na vida daquelas pessoas. E às vezes também interfere na avaliação da empresa perante o mercado, né? Então, assim, a responsabilidade do perito ela é imensa. Tanto é que a legislação também atribui responsabilidades profissionais ao perito. Não é só o bônus dos honorários, os honorários cobrados por hora, honorários que realmente são mais valorosos, mas também existe uma responsabilidade civil com um eventual dano que o perito causar, e existe também uma responsabilidade criminal, dependendo da forma como o perito conduziu o seu trabalho. Então, as funções do perito em situações como essa, né, de reorganização societária, como a gente falou, são funções de muita responsabilidade desse profissional, né? Como é que ele deve conduzir uma situação complexa, digamos assim, de fusão ou de repente, quebra de sociedade? Fala pra gente. Tá. Bom, a primeira coisa é ter um comportamento ético. Sim. Né? Primeira questão é o perito ter um compromisso ético. É o que se espera de qualquer profissional, mais ainda do perito. Né? Então, assim, a própria legislação que rege a profissão contábil e, com certeza, a de outros profissionais, elas requerem que o profissional seja ético. Que ele mantenha também independência. Né? Que ele mantenha independência. Ele não pode, por exemplo, ter trabalhado numa empresa há 3 meses atrás e, de repente, estar fazendo uma perícia envolvendo aquela empresa que ele trabalhou há 3 meses atrás. Ele não pode ter essa... Uma ética, né, na profissão. Né? Então, ele não pode ter... Tem certas circunstâncias que ele não pode estar participando da perícia. É preferível, é recomendável que ele denegue aquela indicação, que ele declina daquela indicação, melhor dizendo, para que o nome dele não seja levado a um ponto de ser considerado suspeito no resultado daquele trabalho. Né? Outra coisa, o perito ele não pode ter nenhum interesse no resultado do trabalho dele. Não pode ter nenhum tipo de benefício com esse resultado. Não. Tem que ser imparcial. Imparcial, completamente imparcial. Importante a gente falar sobre isso. O trabalho do perito é meio que um divisor de águas. Você espera que aquele profissional apresente uma prova técnica confiável, tanto é que ele foi chamado para apresentar uma prova confiável, né? Então ele tem que ser realmente imparcial. E ele não pode ter interesse nenhum no resultado, por isso que são exigidas algumas regras. Ele não pode ter sido empregado da empresa, ele não pode ter relação de parentesco, ele não pode ser amigo próximo, amigo íntimo, ele não pode ser inimigo. É como se fosse um juiz, né? E no processo judicial, na verdade, o perito ele é o juiz dentro daquela prova técnica. Ele faz as vezes do juiz naquela prova técnica. Né? Por quê? Porque o juiz conhece a legislação, conhece as teses jurídicas, tem o poder de decidir, mas chega um determinado momento que o juiz ele não consegue aferir se aquela contabilidade que foi apresentada para ele está correta. Então ele precisa de um perito que vai estar auxiliando, que vai estar fazendo aquele trabalho que ele não tinha competência técnica para fazer. Então ele chama o perito para poder apresentar o seu laudo. Então, como você falou muito bem, o perito é meio que um juiz, ele é imparcial, ele não pode ter interesse no resultado. Ele tem que seguir a regra técnica para apresentar o seu trabalho. E aí, no caso, vamos supor, imaginando uma situação, se esse perito, ele é contratado, chamado para realizar um serviço, um trabalho, e ele, digamos, ele mesmo percebeu que ou tinha alguma relação com alguém da empresa ou já trabalhou na empresa, ou em empresas parceiras, ele pode se declarar suspeito, ele mesmo tem que tomar essa iniciativa? É que funciona? Ele pode sim, ele pode e deve. Né? Ele pode e deve se declarar suspeito. Tem algumas questões de impedimento, né? Mas tem circunstâncias que ele pode se declarar suspeito. Pode ter alguma situação que
de foro íntimo mesmo, algum grau de parentesco, que às vezes o grau de parentesco ele pode ser até, por exemplo, eu tenho um parente de terceiro grau, quarto grau, que já é um parente muito distante, que para a legislação não influencia, mas se ele não se sentir confortável, é melhor que ele decline daquela situação. E uma outra questão também, quando ele não se declarar apto, quando ele não se sentir apto a fazer aquele trabalho. Ah, entendi. Ele não estiver se sentindo assim, preparado. Preparado, né? Porque, mais uma vez, se espera de uma perícia alguém com conhecimento, o expert, né? O expert que vai esclarecer aqueles fatos. Então, se eu não me sinto preparado para exercer aquela função, é preferível que eu decline aquela até porque eu também depois eu tenho responsabilidades coloca em civis risco e profissionais, muitas situações, né? Inclusive com o patrimônio pessoal. Às vezes você demora uma vida para construir alguma coisa, de repente você pode ser imputado por conta de um erro e responder com o patrimônio da família que você, né, acabou, por alguma negligência, por algum erro, você acabou não tendo a atenção devida e gerando um prejuízo a terceiro. Doutor, a gente falou no primeiro bloco sobre essa questão do profissional em si, da formação, né, que ele precisa ter para se tornar um perito contábil, e você mencionou que existem empresas que são especialistas em perícia contábil. Isso. Fala um pouco para a gente sobre isso. Tá. As empresas especializadas, né, em perícia, elas já muito provavelmente, elas trabalham exatamente nesse mercado de negociações entre empresas. Então, né? digamos que as grandes empresas já procuram por essas empresas quando precisa de um perito. Já procuram essas empresas, né, para elaborarem os laudos. Né? Então, eu disse, olha, a gente precisa de um laudo independente. Primeira coisa, a necessidade de um perito é um profissional independente. É um profissional que tem experiência, que tenha respaldo para chegar e aferir aquela informação que ele está apresentando no laudo. Então, aquelas empresas especializadas em perícia, elas naturalmente já trabalham, seus profissionais já trabalham ou trabalharam por muitos anos e resolveram se juntar, aglutinar esforços, né, mão de obra, trabalho, conhecimento, para trabalhar de forma mais profissional. E é um mercado, eu posso dizer, depois a gente talvez vá discutir sobre isso, mas é um mercado que tem uma demanda bem relevante. Bem relevante. Doutor, quais critérios o perito deve utilizar para avaliar a empresa que participará da reorganização societária? Tá. Alguns dos critérios que a gente atenta, falando da perícia contábil, primeira coisa é saber se a empresa mantém escrituração contábil regular. Tá? Aí volta um chamado de atenção para os colegas profissionais que têm clientes das empresas realizando escrituração contábil, fazendo balanços, balancetes, escrituração fiscal. Porque é importante que essas empresas mantenham uma regular escrituração contábil. Uhum. Porque essa informação, ela serve de prova tanto contra como a favor. Sim. Né? Então, alguns dos cuidados principais que o perito ele vai ter é exatamente saber como está a qualidade daquela escrituração contábil. Tá? Uma empresa desorganizada, uma empresa que não tem escrituração contábil regular, que não tem as suas obrigações fiscais bem transparentes, aquela empresa ela não é tão bem vista, porque ela tem informações que talvez não sejam tão confiáveis. Né? Então, isso é um ponto muito negativo e que o perito ele tem que estar realmente muito atento. Tá? Uma outra questão também que é importante quando o perito vai exercer essa função é conhecer todos os fatos. Tá? Não adianta eu conversar e escutar só um lado, nem somente o outro. Eu tenho que ver toda a realidade, escutar todos os lados, todas as vertentes e estar certificado com informações e documentos. É extremamente importante ter todas essas informações para realizar um bom trabalho. E para a gente finalizar esse bloco,
Doutor, eu queria que você falasse também sobre o laudo pericial, né, que é de acordo aí com a legislação fiscal, tem aplicação específica e critérios definidos. Fala pra gente sobre esse laudo. Tá. A legislação do imposto de renda, ela trouxe uma inovação. As empresas que têm o seu patrimônio líquido, os seus investimentos avaliados pelo patrimônio líquido da empresa investida, é a chamada equivalência patrimonial. Uhum. A legislação, ela exige que aquelas empresas que estão adquirindo outras, elas precisam fazer um laudo específico. Sim. Um laudo já baseado no CPC 2015, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá? Esse comitê, deixa eu só retificar, Comitê de Pronunciamentos Contábeis número 15, que é baseado no IFRS número 3, que é uma legislação internacional, uma norma internacional de contabilidade. Então, o perito ele vai ter que seguir aqueles critérios de avaliação da empresa para fazer um laudo e esse laudo ser juntado no processo de negociação da empresa. Então, é uma inovação trazida pela legislação do imposto de renda, que é uma outra possibilidade de mercado para o perito contábil. Interessante a gente falar também, né? Outra, digamos, uma outra oportunidade, né? Uma área que está super em alta também, né? A gente escuta muito falar sobre isso. Isso. Bacana. E olha só, o nosso segundo bloco vai ficando por aqui. Não sai daí, porque no terceiro bloco vamos falar sobre a dissolução de sociedade e a perícia contábil, ainda com o doutor Flávio aqui. Não sai daí, já já.